Caladinha parece. Amém, irmãos? Que bom estarmos reunidos aqui essa noite, amém? Nós estamos aqui com um único propósito. Talvez você tenha vindo para um culto de ordenação pastoral. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não veio para isso. Amém? Você veio para glorificar a Deus, juntamente com os seus irmãos, em tudo que vai ser feito nesta reunião, essa noite. E isso faz toda a diferença, porque nós, como igreja de Jesus, precisamos entender que nós não fazemos nada, absolutamente nada, porque nós queremos, porque nós achamos, porque nós desejamos. Nós precisamos ser orientados por um único princípio que deve reger toda a nossa vida em todas as circunstâncias, que é o louvor da glória de Deus. É isso que deve reger a nossa vida. Então, neste dia, é claro que nós teremos a ordenação pastoral, né, de duas pessoas. Mas essa ordenação pastoral, ela tem um único propósito: glorificar a Deus. E nós já precisamos começar essa reunião com esse entendimento. Estamos aqui como igreja local, congregada, para que nós possamos glorificar ao Senhor em tudo que nós estamos fazendo. Desde o momento em que nós entramos aqui nessa reunião, passando pelo louvor, agora na palavra, e tudo aquilo que vai ser feito após a palavra. Deus é o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre o ofício pastoral. E eu quero que você me acompanhe aqui no meu raciocínio, tá bom? Para que a gente possa ser instruído sobre aquilo que nós estamos realizando, vamos realizar aqui essa noite também, tá bom? Eu quero que você, se você estiver com a Bíblia, abra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler apenas o versículo 1. Vou deixar os outros abertos aqui só para uma questão de consulta, se necessário, mas eu quero ler o primeiro versículo de 1 Timóteo, no capítulo 3, tá bom? A palavra diz assim, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa, ou quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção. Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que a palavra bispo, ela tem origem na palavra episcopos. E a palavra episcopos, ela significa, é uma palavra grega, que significa basicamente, né, a sua raiz significa superintendente. É isso que essa palavra significa. Ela era usada não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja também. Não é uma palavra de caráter apenas... Não era uma palavra apenas de caráter religioso no mundo romano, tá bom? Ela era usada para qualquer tipo de pessoa que exercia uma superintendência. Mas quando nós pegamos essa palavra e trazemos ela para o contexto bíblico, quando Paulo fala isso, quando Paulo traz isso para uma carta sua ao seu discípulo, quando Paulo ele traz isso como ensinamento para a igreja, é lógico que ele está trazendo aqui um conceito do que ele quer falar sobre o que é ser um superintendente, por assim dizer. A palavra, como eu disse, serve, e na verdade a raiz é a mesma, tanto para superintendente como para bispo, pastor, presbítero. Todas essas palavras têm a mesma origem, e elas definem uma pessoa, no caso, dentro de um contexto, né, de igreja, uma pessoa que exerce a função de cuidar de outras pessoas.
de ministrar a vida de outras pessoas, de zelar pela boa saúde espiritual de uma comunidade local. Essa superintendência, do ponto de vista bíblico, ela não é uma superintendência de dominação, mas é uma superintendência de cuidado. Não sei se você consegue entender isso. Foi se desenvolvido ao longo da história da igreja um conceito de bispo monárquico, ou seja, os bispos começaram a exercer um papel praticamente de dominação sobre a igreja, mas essa não é a essência daquilo que nós cremos. A essência daquilo que nós cremos, que uma pessoa que é chamado para exercer a tarefa de episcopado, a função do episcopado, ou de bispo, pastor, presbítero, enfim, mas como o texto aqui fala bispo, né, vamos nos manter a ter essa terminologia, ou você pode substituir por pastor também. Ela exerce uma função de superintendência, como eu disse, mas não dentro de um conceito secular, que nós entendemos de um superintendente. Um superintendente é aquela pessoa, dentro de um conceito secular, às vezes, que está controlando as ações dos demais para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. E ele é uma pessoa que pode estabelecer sanções, né? E até mesmo condenações para aquelas pessoas que não cumpriram com as suas responsabilidades. Quando eu insisto, nós trazemos isso para dentro do contexto da Igreja de Cristo, nós não podemos ter isso em mente, porque Jesus foi o maior episcopo que existiu e existe, e ele não é um superintendente como o mundo pensa, ele veio na forma de servo. Então nós precisamos sim resgatar primeiramente a ideia de que quando nós separamos pessoas para o cumprimento do ofício pastoral, da função pastoral, nós não estamos separando pessoas para mandar em ninguém, nós não estamos separando pessoas para dar ordens, nós não estamos separando pessoas para exercerem domínio sobre ninguém, nós estamos separando pessoas para servir, ministrar e abençoar a igreja de Cristo. Esse é o papel do bispo, esse é o papel do pastor, esse é o papel do presbítero, enfim, esse é o papel do superintendente à luz da palavra de Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, nós precisamos sempre ter em mente esse entendimento, e como comunidade local, nós não podemos nos esquecer disso. Quando alguém é separado para exercer o ofício pastoral, ele está, sim, recebendo uma autoridade delegada por Deus, certo? Ele está recebendo uma autoridade delegada por Deus e confirmada pela comunidade, mas junto com essa autoridade, vem um peso de responsabilidade, em responder a esta autoridade como? Servindo, ministrando, abençoando e sendo exemplo. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? E o texto diz aqui, irmãos, e eu quero que você atente para o que eu vou falar. O texto diz aqui assim: se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. É interessante que Paulo fala que a tarefa, né, de um episcopo ou de um bispo, o ofício pastoral, é uma tarefa honrosa. Bom, é lógico, né, irmãos, que eu tenho consciência, pela palavra de Deus e também pela vivência, que ser chamado por Deus para exercer o ofício pastoral, a função pastoral, é honroso. Eu tenho consciência disso. Mas, infelizmente, nós precisamos reconhecer que a função pastoral não tem sido valorizada e tem muitas vezes sido desprezada pela igreja de Jesus. Talvez pelo erro de muitos líderes, pode ser. Talvez pela negligência da própria congregação, pode ser. Mas o fato é que é uma tarefa honrosa. E é interessante que quando você vai estudar esse texto, Paulo ele diz isso para Timóteo, porque na verdade a igreja está constituindo liderança. Então há uma transição aqui, tá? É importante você entender, há uma transição
entre a igreja de Atos e as cartas existe uma transição, tá bom? Existe uma transição onde a liderança era exercida essencialmente pelos 12 apóstolos para uma igreja que era liderada por bispos ou presbíteros, tá bom? Há uma transição, tanto que Paulo ordena Tito e Timóteo a estabelecerem presbíteros e diáconos para governar a igreja, servirem a igreja. Estava havendo uma transição no modelo de liderança de uma igreja. E o que acontece? De uma certa forma, Paulo está trazendo à existência o valor, a importância, né, a necessidade daquelas pessoas que exercem a função pastoral. É isso que Paulo está fazendo. Ele está dizendo que é uma tarefa honrosa. Não é qualquer tarefa. É uma tarefa digna de honra. Quem almeja episcopado, excelente obra almeja, em outras traduções. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Então nós precisamos hoje fixar na nossa mente a primeira coisa. Primeiro, o bispo, o pastor ou o presbítero, ele não é estabelecido por Deus para mandar, para exercer domínio sobre uma igreja. Ele é chamado para servir o corpo de Cristo e honrar o nome do Senhor servindo. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Paulo define isso como uma tarefa honrosa. E eu insisto, irmãos, nós muitas vezes não temos percebido como é importante a igreja levantar, constituir, através da imposição de mãos, como Paulo fez com Timóteo, inclusive, presbíteros, líderes sobre a igreja. E muitas vezes isso tem sido tratado em dois extremos. Muitas vezes há um excesso de honra para aqueles que exercem a função pastoral, e do outro lado, às vezes, existe uma escassez de honra àqueles que exercem a função pastoral. O que nós precisamos buscar, irmãos? Um ponto de equilíbrio. Porque o texto bíblico, não só esse, mas vários textos nas Escrituras, nos mostram com muita clareza, preste atenção nisso, que o exercício da função pastoral tem que ser reconhecido pela igreja, e aqueles que fazem isso bem são dignos de serem honrados. Paulo fala isso em outros momentos, de forma diferente. Então nós não podemos nem cair no extremo da honra insana e absurda que só pode ser dada a Deus, e entregar essa honra a homens, a seres humanos falíveis, que muitas vezes nós percebemos acontecer, mas nós também não podemos cair para o outro extremo, onde a função pastoral, o exercício da função pastoral é simplesmente ignorado. O ofício é simplesmente desprezado pela comunidade local, como se fosse algo que não valesse nada. Vocês entendem o que eu quero dizer, irmãos? O ponto de equilíbrio certo entre a honra e a desonra, entre a honra excessiva e a desonra. Nós temos que encontrar isso. E Paulo está instruindo Timóteo, porque, eu insisto, quando você vai estudar um pouquinho, como eu falei, a construção da história da igreja, a narrativa bíblica, você vai perceber que há um momento de transição aqui. Os 12, que exerciam autoridade sobre a igreja, eles já não estão, muitos deles já saem de Jerusalém, já começam a ir para outros lugares, igrejas são implementadas no mundo gentil, e aí então há a necessidade de se estabelecer pessoas para cuidar das comunidades locais. E Paulo, sabendo da dificuldade das pessoas de entenderem com clareza o que isso significava, ele então instrui, não só neste único versículo que eu li, mas ele instrui em outros momentos também. Quem deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. É importante a gente saber isso. Amém? Mas, além disso, nós temos que entender que essa tarefa é uma tarefa honrosa. Glória a Deus por isso.
quando você é separado para o ministério pastoral, vem um pacote de bênçãos e desafios. Você recebe 2 pacotes maravilhosos. Eu não sei ainda, eu não descobri qual que é o maior, tá? Vem um pacote, vem a honra, a bênção e vem os grandes desafios. Mas não deixa de ser uma tarefa honrosa. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, por mais que muitas vezes a minha alma gema, por mais que muitas vezes eu clame para o Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, para de brincar comigo e me deixa quieto. Eu sei que exercer o ofício pastoral é algo honroso, porque eu tenho a oportunidade de servir pessoas, e servindo pessoas, glorificar a Deus. E não existe nada, absolutamente nada, mais importante neste mundo do que isso. Não existe nada comparável a isso. Você pode pegar qualquer outra função exercida na face da terra, nenhuma vai ser mais digna do que essa. Nenhuma. É claro, se o seu entendimento cristão está aperfeiçoado. Se não, aí você vai colocar outras coisas à frente disso, tá bom? Mas a tarefa honrosa, mas eu parei para pensar, eu nem li, que ela, além de ser uma tarefa honrosa, também ela precisa ser uma tarefa honrada. O que significa, irmãos? Que quem exerce o episcopado deve honrar a função com testemunho coerente. Vocês estão entendendo? Ela é honrosa, realmente, nós precisamos entender isso. A tarefa de exercer a função pastoral é uma tarefa honrosa que nós, aqueles que se entendem um chamado de Deus, devem buscar essa função e exercê-la da melhor forma possível. Mas ela também é uma tarefa honrada. Honrada em que sentido? Que nós, que fomos separados para tal responsabilidade, devemos honrar o nome de Deus através das nossas vidas. E onde nós encontramos isso? Na continuidade do texto. Eu não vou ler, mas recomendo que você leia depois, tá? Do versículo 2 até o versículo... Deixa eu pegar aqui. Até o versículo 7, ele fala sobre algumas características que a pessoa que está sendo separada para a função pastoral precisa possuir, do 2 ao 7. Então, ele fala sobre atributos que devem acompanhar a vida de quem exerce a função pastoral. Se você pegar essa lista, e por isso eu nem vou me ater a ela é uma lista bem genérica, tá? E ela é uma lista bem... ela não vai fechar todas as questões do que diz respeito às características que um pastor deve possuir. Até porque seria impossível fazer isso, tá bom? Na verdade, eu creio que Paulo, quando ele escreve esta lista, ele está muito mais indicando determinadas ações. E é claro, por inferência, a gente tem que entender que elas devem ser ampliadas sempre. O que é importante para mim, quando eu leio do versículo 2 ao versículo 7, é que eu me deparo com uma lista de responsabilidades, de atitudes que alguém que vai exercer a função pastoral precisa desenvolver. Ela precisa honrar a tarefa pela qual ela está sendo separada para executar com um bom testemunho, um testemunho coerente de vida. Vocês entenderam, irmãos? Quem entendeu? Nós não simplesmente pegamos pessoas e separamos qualquer pessoa para exercer a função pastoral. Existem atributos que devem acompanhar a vida dessa pessoa: maturidade, conhecimento bíblico, bom testemunho diante da sociedade, bom testemunho diante da igreja, entre outros. Então, quando nós falamos aqui sobre o episcopo, o superintendente, o pastor, como ficou mais comumente conhecido no meio evangélico, aquela pessoa que vai exercer a função pastoral,
ela precisa saber o seguinte: ela não foi chamada para dominar, ela foi chamada para servir. Episcopo, dentro de um contexto bíblico, é um chamado ao serviço. Segundo, ela precisa entender que é uma tarefa honrosa. Muitos têm desvalorizado ou hipervalorizado. Nós, como comunidade local, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Amém, irmãos? E é claro, quem vai receber a imposição de mãos tem que estar consciente, sim, que representa algo muito importante, que exerce uma função muito importante dentro da igreja local. E, portanto, deve honrar essa tarefa. Deve fazer isso com o máximo temor e o máximo respeito e um testemunho coerente. Nós vamos acertar sempre, irmãos? Não. É impossível. É impossível. Mas nós temos que zelar por uma consciência tranquila e pura diante de Deus, como pastores separados para o ministério. Nós precisamos honrar o Senhor. Nós podemos até errar quando nós impomos as mãos, claro que nós podemos. E separamos algumas pessoas para o ministério, é lógico que nós podemos errar. Porque os seres humanos são seres estranhos. Nós somos seres estranhos. Nós temos às vezes a habilidade de enganar os outros e até nós mesmos. E nós podemos cometer erros. Mas a responsabilidade de quem recebe a imposição de mãos, é claro, ela está sobre aqueles que a impõem. Amém? Mas também está sobre aqueles que a recebem. Quem entendeu o que eu quero dizer? Quando eu separo, no caso hoje, o Paulo e o Marcos, ou o Paulão e o Marcão, é tudo nominativo mesmo, né? É porque tem muita unção, não é verdade? É lógico que eu, e não só eu, mas a igreja, nós estamos assumindo uma responsabilidade, certo? Mas ao mesmo tempo, eles também estão conscientes da responsabilidade que eles estão assumindo e que eles precisam honrar o Senhor. Por isso ela é uma tarefa honrosa. Ela é honrosa, mas também deve ser honrada. Amém, irmãos? Então nós não podemos perder o foco desta mensagem, em nome de Jesus. Nesta noite que nós estamos aqui cultuando ao nome do Senhor, e também estamos separando este tempo para a ordenação ao ofício pastoral do Paulo e do Marcos, nós queremos deixar essa palavra para a igreja, uma palavra de ensino, uma palavra de temor, uma palavra que chama os irmãos a uma responsabilidade. A partir de agora, queridos, deixa eu explicar para vocês, mais do que nunca, né? A igreja, ela precisa cuidar dos seus pastores, e os pastores precisam cuidar da igreja. É isso. E quando um cuida do outro e o outro cuida do um, aí a coisa funciona do jeito que Deus quer. Mas se não for uma via de mão dupla, não vai funcionar. Vocês entenderam, irmãos? Quem entendeu, levante a mãozinha assim. Então, conscientes disso, nós vamos, daqui a pouco, impor as nossas mãos e ordenar ao ministério pastoral esses dois irmãos que contam com o bom testemunho da igreja do Senhor. Amém? Eu peço que você feche seus olhos para que nós possamos orar por essa palavra compartilhada e que ela possa servir como entendimento para vocês, né, daquilo que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a sua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue ministrando a nossa vida em tudo aquilo que nós vamos fazer daqui por diante. Que tudo glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar a Elza aqui à frente e eu quero que você preste muita atenção e eu insisto, irmão, tudo aquilo que nós vamos fazer aqui hoje tem um objetivo, glorificar ao Senhor e edificar a sua vida. Então preste atenção e seja ministrado por tudo que vai acontecer. Amém?
Boa noite a todos, graça e paz. E aí, Rodrigo? Bom te ver. A Ria eu vi ontem. Comemos juntas. A gente quer, nesse momento tão importante para a vida da nossa igreja, contar, em alguns casos, assim, para alguns conhecerem e outros relembrarem um pouco da história do Marcão e do Paulão, que vão ser ordenados hoje, né? Nós coletamos o testemunho deles, transformamos num texto, e eu quero que você ouça com atenção, e se você participou dessa história, você possa alegrar seu coração por tudo que Deus fez até aqui. Amém? Um pouco da história de Marcos Guimarães, mais conhecido como Marcão. Marcão costuma dizer que sua história com Deus começou quando ele ainda não acreditava em Deus. Ele era músico, tinha uma banda atuante, mas nessa época seu talento ainda não era dedicado a Deus. Como ele mesmo disse, tocava no mundão, algo que amava fazer e de que se orgulhava. As coisas começaram a mudar a partir das complicações de saúde da sua filha primogênita, Larissa. Sua esposa já frequentava a igreja e fez um voto a Deus pela saúde da filha, apresentando a vida do Marcos como resposta do voto. Se sua filha fosse curada, o marido também o serviria. Foi assim que, após o milagre de Deus, Marcos começou a vir à igreja, ainda que com, inicialmente, muitas resistências e apego ao seu antigo estilo de vida. Mas, segundo seu próprio testemunho, suas resistências foram quebradas e sua vida mudada a partir do momento em que passou a conhecer a Deus de verdade. E desde então, sua caminhada com Deus passou a ser apaixonada, sua fé fortalecida e sua antiga vida foi sendo abandonada sem apegos. Por conta disso, sua dedicação à obra de Deus também se intensificou. Marcos e sua esposa se batizaram no início dos anos 2000. Depois de algum tempo, foi convidado para ser parte do ministério de louvor da igreja, pelo pastor João Caetano e seu filho Kleber, líder de louvor na época, com quem aprendeu muito a respeito desse ministério e por quem é muito grato até hoje. Mais tarde, assumiu a liderança do ministério de louvor, função que ocupa até a atualidade. Marcos compreendeu um chamado pessoal na área do evangelismo. É compositor e muitas de suas canções enfocam a mensagem de transformação do evangelho, muitas vezes permeadas por sua experiência pessoal com Deus. Há alguns anos atrás, eternizou suas canções num CD, lançado em comunhão com a igreja e com os rostos dos irmãos estampados na capa. Seu envolvimento e maturidade na obra de Deus foi acontecendo à medida em que se dispôs a servir também para além da área musical. Assim, liderou células e continua até hoje liderando e pastoreando pessoas através dos grupos nos lares. Por um tempo, foi líder da Rede Jovem, trabalhando com os eventos e o pastoreamento da juventude da igreja. Há mais de 13 anos faz parte do corpo de liderança espiritual e administrativa da igreja. Fez parte da segunda turma de Escola de Teologia ESUTES, onde completou o curso básico em teologia. Em 2019, foi ordenado a presbítero, compondo o conselho da igreja, e passou também a ser mais atuante na responsabilidade pelos cultos semanais e na pregação da palavra. Marcos Guimarães é profissionalmente marceneiro, por excelência é músico e compositor e trabalha como funcionário público. Porém, para além de suas responsabilidades profissionais e ministeriais, Marcos carrega sobre si a marca da adoração. Compondo, ministrando ou liderando o ministério de louvor, ele não consegue esconder seu desejo de adorar a Deus intensamente e de nos ensinar, como igreja, a fazer o mesmo. Por estas e por outras razões, louvamos a Deus por sua vida, Marcos Guimarães. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Paulão. Um pouco da história de Paulo Ramos. A história do Paulo começa no início dos anos 2000, quando foi convidado a participar de uma célula. Apesar de já conhecer a palavra de Deus, o seu encontro com Deus aconteceu nesses estudos familiares. Aprendendo dia após dia, a cada reunião, teve a certeza que deveria fazer uma aliança com Deus através do batismo, e batizou-se em janeiro de 2001. Passou pela escola de líderes, passou a colaborar com ensinos sobre o batismo para os novos convertidos e liderar células nos lares. Seu primeiro ofício na igreja local foi o ministério diaconal. Depois, passou a auxiliar no ministério de casais, tornando-se líder desse ministério.
Paulo também passou a liderar os cursos para casais, como Amor Incondicional e Casados para Sempre. E não somente através dos cursos e organização de eventos para casais, Paulo e sua esposa Lourdes sempre tiveram envolvidos no pastoreamento de casais, de forma pessoal, assim como nos cursos preparatórios para casamento. Também há mais de 13 anos, Paulo faz parte do corpo de liderança espiritual e administrativa da igreja. Fez parte da primeira turma da Escola de Teologia ESUTS, onde completou o curso básico em teologia. Em 2019, foi ordenado a presbítero, compondo o conselho da igreja e passou também a ser mais atuante na responsabilidade pelos cultos semanais e na pregação da palavra. Além de suas ocupações oficiais, o nosso irmão Paulo carrega sobre si a marca do serviço. Paulo Ramos é profissionalmente um eletricista, mas é também o famoso faz tudo. E dentro dessas qualificações, sempre esteve disposto a entregar o seu tempo e disposição na manutenção da estrutura física da igreja, tanto nas suas áreas de talento, como também mobilizando e encabeçando mutirões junto à igreja. Por esta e por outras muitas razões, louvamos a Deus por sua vida. Paulo Ramos. Glória a Deus. Na noite de hoje, nós da Comunidade Cristã Redenção temos a alegria de lembrar, reconhecer e honrar a história desses irmãos e a fidelidade que os trouxe até aqui. Agradecemos também por suas esposas, de quem somos testemunhas do apoio e companheirismo. Lourdes e Carmen, recebam a gratidão dessa igreja. Você pode aplaudir pela vida delas? Amém? Agradecemos também a Deus por suas famílias. Sabemos que muitas vezes as demandas do ministério acabam de alguma forma chegando em suas casas, afetando não só a agenda, mas também tempo e a atenção. Portanto, somos gratos a Deus por toda a compreensão dedicada a nós. Queria que a igreja também aplaudisse ao Senhor pelas famílias dos nossos irmãos. Amém? E, acima de tudo, agradecemos a Deus que, passo a passo e em seu tempo, tem formado em nosso meio homens e mulheres dedicados à obra e dispostos a servir. Paulo Ramos e Marcos Guimarães têm, cada um, cerca de 22 anos de história nessa comunidade local, o que não é pouca coisa. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente e ainda mais de hoje em diante. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Paulo, a Lourdes, o Marcos e a Carmen. Vem aqui à frente, aproveitar aqui o gancho, né, do testemunho de vida deles. Eu quero dar a eles a oportunidade de dar uma palavra, né, falar aqui rapidamente, juntamente com as digníssimas, né? Passa aqui eu vou dar a honra aqui ao Paulão. Ibicaraí tem preferência aqui no nosso meio. Porque Ibicaraí tem preferência, né, cara? O cara que nasce na Bahia, ele tem preferência aqui no nosso meio. Boa noite, igreja. Como nós ouvimos a palavra hoje, o meu coração está repleto de gratidão ao Senhor, né? Eu até gostaria de falar... Eu gostaria até de falar um versículo para nossas vidas, né? Salmo 103 fala assim: bendiz a minha vida ao Senhor. E a minha vida, ela foi transformada, e a minha vida, ela bendiga toda a honra e toda a glória para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Por que eu estou falando isso, amados? Porque lá atrás, antes de eu nascer, eu já fui escolhido. E muitos de nós fomos escolhidos para uma tarefa na sua congregação, na igreja, não sabemos na onde, mas Deus sabe o andamento e a vida de cada um. Isso é importante que nós venhamos saber.
Então, o que eu quero falar para vocês é que a minha tamanha gratidão é de estar aqui junto com vocês esta noite. Estou contente, sim, mas que essa felicidade seja transformada para toda a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso que é importante, igual o pastor falou antes, né? Nós estamos aqui para a obra, estamos aqui para carregar a Arca da Aliança, estamos aqui para fazer o melhor, para que o Senhor venha ficar contente cada dia mais com as nossas ações. E que cada dia nós venhamos nos aperfeiçoar diante do nome dEle. É para isso que nós nascemos. Amém? E é tudo que eu tenho que falar para vocês, é isso, como irmão. E nós vamos continuar junto até a nova ordenança do Senhor sobre as nossas vidas. Que um dia que vai ser viver na glória, né, amados? Isso vai ser a alegria nas nossas vidas. Por isso, é minha tamanha felicidade de estar aqui com vocês. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Não sabia desse momento, gente. Eu sou uma mulher que falo que não falo muito, mas eu falo bastante. Mas eu quero louvar a Deus, né, pela vida do Paulo, né, pela vida do Marcão. Louvar a Deus por essa igreja. Né? Quem conhece meu esposo sabe, né, da dedicação que ele tem em servir a Deus. Confesso a vocês que quando me foi dito, né, nos foi comunicado que o Paulo iria ser ordenado pastor, eu falei, amor, sério? Ele, sério. Eu falei, então, se você está, né, com seu coração convicto disso, glória a Deus pela sua vida. Então, igreja, eu como esposa, né, sou testemunha do que Deus faz, né, na vida do Paulo, né, dia após dia, de quanto ele se alegra em fazer tudo o que ele faz para Deus. Eu como esposa, às vezes até, né, cobro ele de algumas coisas, né, e ele fala no sentido de que o Paulo, ele quer abraçar o mundo, né, e eu falo para ele, a gente não consegue. Eu sou meio assim também, gente, mas eu sou mais assim para a parte da área da família, né. O Paulo, ele quer abraçar o mundo, e eu falo assim, amor, você não é, né, 2, 3, e ele fala, amor, tudo que eu faço para a glória e honra do Senhor. Então, assim, mesmo que eu esteja cansado, né, mesmo que eu tenha um desgaste muito grande, né, porque eu quero abraçar tudo isso é para a glória e honra do Senhor. Então, não existe cansaço na vida do Paulo para ele servir a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amor, você sabe, né, o quanto a gente, nesses 2 anos agora que passaram, tudo que a gente passou. E eu quero dizer para você, gente, não vou relatar isso aqui que não é o momento. Mas não foi pouco, foi muitas coisas. Em todo o tempo, eu vi esse homem dar glória a Deus em tudo. Então, isso já é digno de honra e de adoração a Deus. Amém? Boa noite, igreja. Todos me conhecem, sabem como eu penso. Quando o Tom nos falou do convite, né, ao pastoreiro, eu falei, mas não há necessidade do título, porque nós já fazemos isso. Mas eu fiquei feliz e honrado, porque desde quando eu cheguei nessa casa, nesse prédio, quando éramos SESV, né? E como a Elza contou na nossa história aqui, na minha história, eu amo a Deus com todas as minhas forças, né? E o pastoreio só vem edificar e mostrar aquilo que Deus tem visto em mim. É uma honra. Na verdade, até antes de sair de casa, eu falo, Deus, mas eu não sou digno.
Eu não me sinto digno de receber esta honra. Mas eu fiz uma aliança com Deus lá atrás. E eu falei que eu ia fazer tudo possível, todas as minhas forças, com o dom que Ele me deu na área musical, que eu ia servi-lo com todas as minhas forças. E eu ia fazer de tudo para que o nome dele fosse honrado. Eu sempre falo para o Tom que eu serei o último a pular do barco. Vou ser o último a pular do barco, porque eu amo. Eu amo este lugar, eu amo vocês. Lá atrás, né, eu era um pouco radical, né? Alguns falavam que eu era radical, que eu era bravo, né? Não, isso não. Corintiano não. Enfim. Mas eu continuo mesmo. Eu continuo amando a obra de Deus e com responsabilidade. Mas o que eu percebo é que Deus ele tem tratado a minha vida e o meu caráter nesta área. E nesse momento hoje, Deus ele fecha um ciclo na minha vida com essa ordenação. E isso não me faz melhor do que ninguém. Nós vamos continuar sendo o que nós somos, né, Paulo? Fazendo o que fazemos, porque nós amamos fazer isso. Nós amamos estar neste lugar e nós amamos vocês. E uma coisa que eu estava falando com a Elza de manhã, né? E parece que quando essa mensagem soou no reino espiritual que seríamos ordenados, tudo ficou mais difícil. Tudo ficou mais difícil, né? Hoje de manhã, ontem à noite cheguei quase 9 horas da manhã do hospital com a minha mãe. Passei a noite no hospital. Eu estou morrendo de sono. E eu falei assim, caramba, Deus. Mas como eu amo a Deus. Como a Lourdes falou, eu vou continuar glorificando e honrando meu Deus. Porque se tem alguém que pode me guardar e proteger a minha família e os meus, é o meu Deus. Eu não confio na polícia, eu não confio nas autoridades que têm esse poder de nos proteger, mas eu confio em Deus. E eu quero agradecer à igreja, aos meus pastores, por nos confiar essa honra de estar com vocês, esse título, né, e que nós possamos continuar alegrando o coração do nosso Deus, através do pastoreio e através da nossa perseverança em continuar ministrando a vida de vocês, seja na música, na palavra. Amém? Deus abençoe. Agora vem o desafio. Graça e paz. Friozinho aqui no coração. Eu glorifico a Deus pela vida do meu esposo. Agradeço a Deus, porque eu costumo dizer pro Marcão que assim, Deus ele nos mima. Ele responde às nossas orações. Quando da nossa caminhada até aqui, a gente já passou muitas dificuldades e Deus sempre mostra que Ele está com a gente. E eu glorifico a Deus porque naquele dia que eu fiz a oração no meu quarto, que a minha filha nasceu com um probleminha, né, com a traqueia aberta, e eu fiquei tão desesperada, eu entreguei a minha vida diante de Deus. E o Marcão, ele era músico do mundão, né? Ele tocava rock, vivia nos barzinhos tocando, e eu não aceitava isso, né? Eu casei com ele, mas eu falei assim, mas a gente vai, né, a servir a Deus, isso vai mudar. Aí eu coloquei a vida dele diante de Deus e eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor curar a minha filha, Ele vai te servir. Ele vai te cantar para ti, Ele vai te louvar, vai te adorar, e nós vamos te servir. Porque eu vinha para a igreja de vez em quando, eu não vinha sempre. E eu vinha para a igreja também porque a minha mãe ela era muito doente. Então eu queria que Deus curasse a minha mãe. Mas Deus tem um propósito, né? Ele sabe de todas as coisas. Minha mãe se foi, né?
Mas assim, através da vida da minha mãe, né, Deus ter levado ela, a gente veio para a igreja, né? Eu fiz esse propósito com Deus e Deus respondeu às nossas orações. E eu quero dizer assim, amor, que você, a cada dia, Deus, Ele tem transformado a sua vida. Cada dia você tem se tornado um homem melhor. Você, às vezes você fala assim, eu não sou merecedor, né? Eu não mereço ser pastor, eu não mereço ser honrado. Deus, Ele está te honrando por tudo que você tem feito, né? E o teu passado, ele ficou para trás. Deus, ele não lembra, Ele não é acusador. Ele esqueceu, e as pessoas também que lembram, né, estiveram com você naquela época, elas te perdoaram e esqueceram tudo o que aconteceu. Então eu quero dizer para você que eu sou muito feliz por você ser o meu esposo, pai dos meus filhos. Você é um homem maravilhoso, que Deus possa continuar te usando a cada dia mais. Amém? Amém. Graças a Deus. A Carmen só esqueceu de falar que o Marcão dormia abraçado com a moto dele. Mas isso aí eu falo, né? Ele tinha um apego assim para a moto dele, então ele ilustrava a moto. Só faltava dormir abraçadinho, né, Marcão? Não tinha uma história dessa aí? Tem, não tem, Loura? Mas Jesus libertou, né, Marcão? Aleluia. Irmãos, como eu disse, tudo aquilo que nós fazemos neste lugar hoje tem como objetivo glorificar o nome do Senhor. Nós não temos outra intenção senão essa. E eu quero lembrar a vocês o seguinte: nós somos uma igreja informal, sempre fomos. Nós somos um ministério informal. Nós não somos dados a formalidades, né? Mas mesmo não sendo dados às formalidades litúrgicas, nós somos muito sérios com relação àquilo que nós fazemos. E isso é o que nós mais valorizamos. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Nós somos informais quanto às nossas questões litúrgicas, né? Mas com relação aos princípios de Deus, nós levamos muito a sério aquilo que nós fazemos. E nós levamos isso como marca para as nossas vidas. Então hoje, quando nós decidimos separar o Marcos e o Paulo para exercer a função pastoral, né? Porque ser pastor é você exercer uma função, né? Não é um título necessariamente, mas é uma função. Nós estamos fazendo isso conscientes de que, primeiramente, nós recebemos o aval de Deus para fazer isso, que Deus nos orientou a fazer isso. Segundo, que essa vontade de Deus encontrou espaço no coração do Paulo e do Marcos e das famílias para que isso pudesse ser feito. Terceiro, né, que houve uma concordância por parte da igreja local para que essa ordenação fosse feita. E é claro, né, também nós acreditamos que a importância de termos outras pessoas que são importantes para nós, que exercem a função pastoral, hoje aqui, para impor as mãos sobre eles juntamente conosco, amém? Então, eu insisto, tudo que nós estamos fazendo, nós queremos glorificar a Deus e honrá-lo, mesmo que nós façamos isso na nossa simplicidade. O que nos importa é glorificar o nome do Senhor, amém? E eu pedi, né, porque eu acho muito importante isso. Como a gente não tem como todo mundo falar, eu pedi para que uma pessoa, na verdade são duas pessoas, né? Eu pedi para que uma pessoa pudesse trazer um testemunho, uma palavra rápida para o Paulo e a outra para o Marcão, tá? Como representantes desta comunidade local. Então eu gostaria de chamar aqui o seu Passos e o Carlinhos, para que viesse aqui à frente, por favor. E dirigissem, né? O seu Passos tem uma palavra para o Paulo e o Carlinhos aqui para o Marcão, né? Como uma palavra em nome da comunidade local, né? Eles estão aqui, então, representando a comunidade local. O seu Passo, chega mais pertinho, tá enquadrando o seu Passo. Seu Passo bonito assim, ele tem que aparecer. Homem bonito, eu vou falar, só...
Não, eu ia falar isso, o seguinte, Ibicaraí só perde para o Vale do Jequitinhonha. Isso aí a gente tem que falar aqui, porque Ibicaraí, Paulo, é ali pertinho, tudo perto, mas só perde para o Vale do Jequitinhonha. Aqui não tem jeito não, rapaz, aqui o negócio é bom. O sangue desse homem aqui cura tudo, rapaz. Amém, igreja. Está me ouvindo aí, tá? Estou falando certo? Glória a Deus, né? Então, falar do Paulo, para mim é uma alegria, né? O pastor me pegou de surpresa aí, né? Mas é uma alegria porque eu e o Paulo, nós sempre exercemos o ministério juntos, né? Desde quando eu estou aqui desde 93, né? Nem era aqui, já vim de outro lugar, né? E o Paulo, quando chegou aqui, começamos a trabalhar junto no diaconato, e aí vamos trabalhando de evangelismo, de célula, e sempre ele é meu líder e eu sou auxiliar dele, né? E graças a Deus, né, eu tenho um prazer mesmo de falar que o Paulo na minha vida e na vida da minha família sempre foi uma benção, né? E todos que eu tenho que ficar acompanhando junto com ele, né? Ver a dedicação que o Paulo tem com as famílias, com as pessoas, quando vão evangelizar pessoas, a maneira que ele dirige as células, né? Então, o Paulo não está sendo hoje, vai ser ordenado ao pastor, não é por acaso, porque Deus colocou ele nesse lugar, porque sabe que é a função para ele, que Deus vai cada vez estar trabalhando na vida dele mais, né? E eu falo assim, né? Todos os caminhos que eu ando junto com o Paulo, eu nunca vi uma falha no Paulo, né? Nunca vi ele falar uma palavra errada, nunca vi ele falar ou tratar alguém mal, né? Todo com carinho. Muitas vezes chegamos de evangelismo por aí, pegamos boca pesada, encontramos endemoniado na rua e tanta coisa, né? Paulo? A gente trabalhando sempre junto, e eu creio que dou graças a Deus por isso, pela vida do Paulo, né? Com certeza mais um líder nosso aí, que já são líderes, né? Por exemplo, ele é meu líder há muitos anos, né? E agora vai ser mais um líder também de toda a igreja, de todo o ministério, né? Quero agradecer a Deus, né? Por a vida do Paulo, pela vida da família do Paulo, né? E por tanto que eu tenho me auxiliado também, né? O meu socorro, quando eu preciso qualquer ajuda, às vezes eu nem procuro o pastor, eu procuro o Paulo, né? Glória a Deus por isso, gente. Eu contente de falar do Paulo, a vida do Paulo é isso, é excelente, é merecedor, né? Uma pessoa digna, né? E de toda a honra de estar nesse ministério que ele vai agora, viu, Paulo? É isso que eu tenho a dizer, pastor. Pô, depois do seu passo eu vou falar o quê? Tem como, né? O cara é brabo, vou falar o quê? Primeiro já vem na estica, nem fui pegar de surpresa aí, nem escrevi nem nada, mas vamos lá, né? Quando é pego de surpresa, que aí a coisa flui na não escrevi nem textinho, nem nada, né? Mas falar do Marcão é uma honra pra mim, eu vou tentar não chorar, porque eu sou meio... né? O Marcão, ele já é um pastor para todo mundo aqui. Pelo menos para mim, para a Eduarda. Eu tenho o Marcão como exemplo de adorador, de servo, de pastor. Eu e a Eduarda temos vocês como um casal referência para a gente. E eu vejo que ser pastor, acho que já está traçado para cada um. Acho que Deus já tem, não sei, algo a mais, porque é algo natural. A igreja primeiro tem a pessoa como pastor. O Marcão, o Paulão, são referências. Acredito que para a igreja tem um testemunho maravilhoso e não tem muito o que falar do Marcão. O Marcão é meu irmão, estamos juntos aí há alguns anos, muitos desafios, estamos aí no ministério até hoje, Deus tem abençoado a gente. E igreja, são pessoas que não têm muito o que dizer, mas que foi como o Tom falou, que eles possam cuidar da gente e que a gente possa
cuidar deles, porque a gente sabe que é uma missão que não é fácil, mas eu acredito que se a gente cuidar um do outro, pode que Deus possa nos fortalecer e que toda honra e que toda glória seja dada a Ele. Então, Marcão, te amo muito, meu irmão. É muito fácil falar de você, porque dava para passar a noite aqui. Muita história envolvida aí da nossa intimidade aí. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia especial e não vamos manchar a sua imagem hoje. Mas fico muito feliz e só por hoje vamos maneirar aí, porque o cara é pastor, né? Podia zoar até ontem, hoje não pode mais. Então, é isso aí que eu tinha para falar. Amém, irmãos. Depois eu quero saber dessas histórias aí. Eu gostaria. É importante chegar ao meu conhecimento desse tipo de história. Amém, irmãos. Nós pedimos para que o seu Passo e o Carlinhos, representando a igreja, né, testemunhando como igreja aquilo que Deus tem feito na vida do Paulo e do Marcão, e eu creio que é importante. E nós também convidamos essa noite, né, para estar conosco. Eu convidei alguns pastores, e eu sou assim, eu sou muito criterioso com tudo que eu faço, sabe? Eu não gosto de fazer nada por fazer. Eu gosto de fazer tudo com muito critério, com muita seriedade. E eu não me importo muito com sabe, coisas glamourosas, mas eu me importo com a seriedade daquilo que eu estou fazendo. E por que eu estou dizendo isso? Eu convidei para estar conosco aqui pastores, pessoas que eu tenho respeito, que eu amo, né? Foram essas pessoas que eu convidei. Eu convidei o pastor Beto, infelizmente ele não pôde estar aqui, ele viria, só que ele contraiu Covid essa semana, né? Pastor Beto lá de Itanhaém, né? Já foi missionário no Paraguai, e aí ele não pôde vir. Ele queria muito estar aqui hoje, né? Queria demais estar com vocês, mas ele tem que ficar de repousinho, né? Quietinho. Ontem que ele testou, hoje testou Covid, ele me falou. Também convidei o pastor Alex, da Comunidade Cristã Missionária, ele também não podia estar aqui hoje, porque ele tinha uma programação. Eu pedi para que o Sérgio, o pastor Sérgio, a pastora Miriam também, estivessem aqui, porque eles fazem parte da história dessa comunidade. E é claro, né, não podia deixar de convidar o pastor Fábio, aleluia, e a Lu, porque são pessoas que eu amo e respeito profundamente, né? E eu creio que são pessoas que vêm também, claro, para impor as mãos e endossar aquilo que está sendo feito aqui essa noite. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui e por nos honrarem com a presença de vocês. E eu vou pedir, né, para que vocês possam vir com um casal, também dirigir uma palavra a eles. Irmãos, como eu disse, hoje é um dia que nós, né, vamos ouvir, mas vamos ser ministrados com as palavras, né? Pode vir aqui, Sérgio, primeiro, né? A Miriam vem também, Miriam. Fica junto aqui com o Sérgio. Eles eu avisei, tá, gente? Boa noite, graça e paz. Amém? Bom, pra gente, mesmo que a gente não tivesse sido convidado, bom, a gente viria. Desculpa. Porque é um prazer, a gente poder estar aqui, sabe, nesse momento de reconhecimento daquilo que Deus tem feito na vida do Marcão e do Paulo, da família, né? A gente acompanhou a chegada deles, né? O Marcão, a primeira vez que eu vi o Marcão foi um evento que nós fizemos aqui de louvor, né? Ele cantou um louvor aqui, e de lá para cá a gente acompanhando, né? Tanto o Marcão quanto o Paulo. Então é muito fácil falar de vocês e ver a seriedade que vocês têm. Eu vou falar assim, de um e de outro, tá? Na sequência, não vou falar especificamente só de um e só de outro. Mas a seriedade que vocês têm na obra do Senhor, porque os dois têm, né, esse comprometimento em estar fazendo aquilo que Deus espera de vocês. E é bom a gente saber que Deus
Ele conta conosco. E nos colocarmos à disposição daquilo que Ele quer. Como nós cantamos, né, no último louvor, fazer a vontade de Deus em cada momento do nosso viver. E a gente tem visto isso na vida de vocês, né, tanto na questão de adoração, né, referente ao Marcão, naquilo que ele tem procurado fazer, né, como Deus usa a vida dele na adoração e também está ministrando vidas. E o Paulo também, Paulo e Lourdes, né, que nós também acompanhamos assim um pouco da vida deles aqui, né? Eles nos ajudaram no início assim, no Ministério da Família, né? E depois herdaram, né, com muita disposição de fazer isso, estar abençoando vidas, estar abençoando casais. Então isso aí já é algo assim que Deus tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês. E nós queremos reconhecer isso também como casal, né, como família e como igreja também, reconhecer aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Amém? Deixa eu pelo menos dar um oi aqui, né? Graça e paz. Que nem Sérgio falou, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento especial, né? Que nem Sérgio falou, são duas famílias lindas que nós acompanhamos também, né, desde o começo. E nós vimos o crescimento deles, né? Uns cresceram mais, outros continuam no mesmo tamanho, né, amor? Mas a gente... É relativo, né? É espiritual, né, Marcão? Mas a gente ama de montão esses dois, viu? Tivemos muitos bons momentos, né? Nas viagens, nos momentos alegres, rimos muito naqueles retiros. Foi um tempo assim muito bom e precioso com vocês e é uma bênção de estar nesse momento aqui com vocês, onde vocês estão sendo promovidos. Tá bom, queridos? Obrigado. Chamar o pastor Fábio e a Luciana, vem aqui à frente. Pastor Fábio, um irmão querido, a Luciana, pastoreiam, cuidam da Comunidade Evangélica da Paz, lá em Praia Grande, né? Ô, meu querido, vem cá. Eu vou te falar, a sua beleza me encanta, cara. É um homem bonito, é um belo homem. Aleluias. Igreja do Senhor, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu me sinto muito, muito feliz, muito honrado nessa noite pela essa graça, essa bênção que Deus tem me dado de participar dessa cerimônia tão importante, esse momento tão especial na vida dos pastores que estão dando esse passo tão importante. E, amados, eu posso dizer de todo o coração, eu já fui abençoado desde o começo, quando fui convidado para esse momento especial. Não tive a honra de conhecer os pastores, mas imagino que futuramente poderemos, né, estreitar os laços. Mas eu fui muito abençoado, amados. Eu me lembrei ali no ano de 2010, quando eu comecei essa caminhada com a minha esposa, quando veio a consagração ao pastorado. Eu me lembro, amados, daquela noite especial, quando o pastor foi orar por mim, e eu me ajoelhei, e do meu lado estava um que iria ser consagrado ao presbitério, e naquele momento ele me cutucou assim, falou assim: pastor, que honra, hein? E aí eu falei assim: amado, falei assim, olha, todo mundo está pensando aqui que a gente está subindo um degrau, mas na verdade nós estamos descendo. Na hora ele não entendeu direito, ficou meio sem graça. Amados, é esse o percurso que os pastores estão assumindo diante da igreja nessa noite. Assim, por quê? Porque nós temos como referência o nosso sumo pastor, né, que é o Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que em nós também deve haver o mesmo pensamento que houve nele. Olha que bênção, quer dizer, ele sendo igual a Deus, segura aqui minha esposa, sendo igual a Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus e se fez homem, e não somente homem, mas servo obediente até a morte, e morte de cruz.
Então esse é a nossa caminhada. Então, amados, eu fui muito abençoado, pastor, porque eu tenho refletido nesses anos de ministério, e eu posso dizer, igreja, que esse momento tão especial, queridos, que Deus está nos proporcionando nessa noite, querido, é para a sua vida. É para você, igreja de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que quando o Senhor Jesus ele ascendeu ao céu, ele distribuiu dons entre os homens. Quer dizer, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, quer dizer, para que você seja acrescentado, para que você cresça espiritualmente, igreja. Então, a cerimônia nesta noite, como Deus já tem confirmado, pastor, demais a palavra que o Senhor tem dado, desde o cântico, o jovem começou aqui falando, confirmando o que Deus havia dado ao meu coração. Amados, essa consagração desses pastores é para que você seja abençoado. A palavra que Deus tem dado ao meu coração não é especificamente aos pastores, mas é a você, igreja, irmão em Cristo. Por quê, queridos? Porque nós precisamos entender que esse dom espiritual foi dado por Deus a eles, como já foi testemunhado nessa noite, para que você seja acrescentado, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Por que que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores? Amados, é uma cronologia de poder? Não, amados, é uma cronologia de necessidade operacional. Por quê? Porque, amados, quando precisava que o evangelho chegasse nas cidades, precisava de alguém que tivesse o dom de apóstolo. Quer dizer, o enviado, aquele que falava assim: olha, Senhor, eu vou, Senhor, olha, eis-me aqui. Quer dizer, isso é um dom espiritual, amados, para a igreja. E aí chegava o apóstolo na cidade. Precisava do profeta, porque o profeta seria aquele que ia denunciar o pecado, ia falar: olha, vocês estão fora da presença de Deus. Então precisava do profeta. Depois o profeta precisava do evangelista. O evangelista era aquele que vai falar assim: olha, vocês estão em pecado sim, mas eu trouxe uma boa nova de salvação para vocês. Ou Deus enviou o seu filho para morrer por vocês. E depois que houvesse as salvações, as conversões, precisaria dos pastores para cuidar, para rebanhar, para cuidar, para direcionar, para apontar onde estão os pastos. Então precisava do dom pastoral, depois precisava dos mestres para ensinar, para consolidar a conversão. Então, queridos, esse momento é nosso da igreja. Deus tem levantado esses homens, e já faz tempo, como já foi testemunhado, para você ser abençoado, querido, para você honrar esses homens. Por quê? Porque eles têm esse dom para abençoar a tua vida. A grande questão, amados, para encerrar, é que nós temos uma grande dificuldade de nos rendermos a isso. Haja vista lá o Antigo Testamento, né, pastor? Quando Deus ele fala para Moisés: olha, Moisés, separa Arão, e Arão ele vai ser o sacerdote, e Deus fala para Moisés: olha, chama todo o povo, para que eles vejam a consagração. É o que estamos fazendo hoje aqui, amém? Para que eles vejam a consagração. Então, para que naquele momento, quando derramar o óleo sobre a cabeça de Arão, todos saibam que ele é o escolhido de Deus para aquela tarefa, para ser o sacerdote, o sumo sacerdote. É assim, queridos, só que muitos não aceitaram. Apesar de ver o óleo na cabeça de Arão, eles se rebelaram. Não era, é porque era irmão de Moisés. Não era irmão de Moisés. Não, isso aí foi conchavo, né? Foi nepotismo espiritual, né, amados? Olha, pode acontecer, pastores, de alguém falar assim: era amigo do pastor. Não era pastor nada. Pode acontecer. Aconteceu isso no Novo Testamento? Aconteceu, irmãos. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo trata com Timóteo, aleluia, fala assim: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Aleluia, ninguém despreze a tua mocidade. Olha, prega a tempo, fora de tempo. Aleluia. Eu vou ler, irmãos. Me perdoa, viu, pastor? Me perdoa, viu? Preciso ler porque meu coração está muito cheio disso. Aleluia, Jesus.
Olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos anciãos. Quer dizer, os irmãos aqui de Éfeso estavam questionando Timóteo. Ele é novo demais, né, amados? Foi consagrado ontem e já vem querer dar pitaco na minha vida? Pode acontecer, Paulão, Marcos. Mas olha, já é tão novo de ser pastor, já está querendo se intrometer na minha vida? Vai acontecer, amado. Mas em nome de Jesus, persevera. Olha, Paulo está falando para Timóteo, olha, eles viram que foi imposto a mão sobre vocês, agora se eles não querem obedecer, isso é com eles e Deus. Olha só, amados, 2 Timóteo 1 e 6. Obrigado. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O que estava acontecendo aqui em Éfeso? Os irmãos estavam questionando, esse Timóteo, esse pastorzinho aí, não, ele é menino demais, ele é mole demais, né? Tá seguindo a Cristo, ele dá outra face, né? Ele dá outra face, ele fala para a gente perdoar uns aos outros. Não é possível, esse aí não é pastor, não. Ele fala assim, olha, não te envergonhes de Cristo. Meus amados pastores, esse é o nosso papel. Sejam iguais a Cristo. Eles têm esse dom pastoral, igreja, para ser referências de Cristo em vocês, para vocês. Paulo fala assim, olha, não te envergonhes de mim. Por quê? Porque alguns de Éfeso estavam falando para Timóteo, fala assim, isso aí, quem é? Isso aí é discípulo de Paulo. Né? Quem é Paulo? Aquele prisioneiro, aquele que vive preso. Não vamos dar crédito a esse pastorzinho. E Paulo está falando assim, olha, não te envergonhe das minhas prisões, porque eu sofro pelo amor do Evangelho. Paulo e Marcos, amanhã alguém vai poder falar para vocês, vocês são discípulos daquele magrelo. Eu ia até usar outra expressão, né? Né? Essa aí você fica mais complicada, né? Aí aquele corintiano, né, irmãos? Também. Eu não sei também o que é pior, pra falar a verdade. Mas Paulo está falando assim, não te envergonhes de mim, porque eu sou referência para você. Igreja do Senhor, esses homens têm vivido aqui há 19 anos, são referência, foram testados pelo pastor Tom, aprenderam com ele. Então, igreja do Senhor, honrem esses homens, porque o dom que Deus está confirmando na vida deles hoje é para abençoar a tua vida. Então, meus amados irmãos, me perdoem, eu não podia me calar diante do que Deus está confirmando no meu coração. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. Paz, irmãos. Como o Fábio passou o tempo, né? Não sobrou muito para eu falar. Amém, a paz a todos. É uma honra estar aqui com os irmãos e como foi dito já, né, por todos. E eu estou muito feliz porque o pastor Tom, todas as pessoas aqui estão falando a mesma palavra, né? De independente do dom que Deus te deu, qualquer dom é um serviço, é servir. Então, que fica para a igreja toda, né? Para os irmãos que já servem, hoje vai ser um ato aqui, é uma liturgia, mas o mais importante é que os irmãos já servem, né? A Cristo através da vida de vocês. E fica para todos nós, né? Quem não é pastor, mas todos nós fomos chamados para servir. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Paulo e o Marcão. Nós queremos
Uma palavra de Deus diz impor as nossas mãos e separá-los para o ministério, para a função pastoral, né? Pode vir aqui, ó. Ficar do meu ladinho aqui, pertinho de mim, né? Pedir para a Elza também vir para cá. Queridos, nós acreditamos que, como o próprio pastor Fábio leu, né? Timóteo foi separado para o ministério através da imposição de mãos de anciãos. Nós estamos aqui, né, juntamente com outros pastores, para que nós possamos impor as nossas mãos e ordená-los a esta santa vocação. Amém? E eu vou pedir então que você, como igreja, você fique de pé agora, né? E nós vamos fazer da seguinte forma, né? Nós vamos orar. Eu vou pedir para que o pastor Fábio depois ore pelo Paulo e eu, o Sérgio, ore pelo Marcão, tá bom? Mas eu vou pedir para que vocês possam se ajoelhar. Conseguem? Como é que tá? Amém. Eu gostaria de pedir para que os pastores já viessem aqui, a Elza, todos os pastores, a igreja já pudesse estender as mãos para cá e começar a orar abençoando a vida deles em nome de Jesus. Marcos, diante desta igreja local e de acordo com a concordância da mesma, nós impomos nossas mãos e os separamos para o exercício do ofício pastoral, crendo que o próprio Deus o capacitará com poder e graça para o exercício desta nobre função, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus, Pai querido, ó Deus amado, nesse momento, Senhor querido, a tua igreja, Senhor, em um só coração, ó Deus, em um só pensamento, ó Deus querido, ó Deus, clama a Ti nesta hora, Senhor, ó Deus, e reconhece, ó Deus amado, ó Deus, o Teu dom especial, Senhor, na vida do Paulo, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Deus querido, nesta hora, Senhor, que a Tua graça que já está sobre o Teu Filho, Senhor, seja confirmada, Senhor, no meio da Tua igreja, ó Deus querido, que o Teu propósito perfeito, Senhor amado e maravilhoso, Senhor querido, que Tu tens começado na vida desse Teu Filho, Senhor, seja confirmado para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Deus amado, manifesta a Tua presença, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, na vida do Teu Filho, Senhor amado, ó Deus, enche ele de Ti, Senhor querido, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada, Senhor querido, pela Tua unção, ó Deus, pelo Teu dom especial que Tu derramaste na vida do Teu Filho. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Paulo, diante dessa igreja local e de acordo com a concordância da mesma, nós impomos nossas mãos e os separamos para o exercício do ofício pastoral, crendo que o próprio Deus o capacitará com poder e graça para o exercício desta nobre função, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por esse dia que está marcado no Teu coração, Senhor, pela vida dos Teus filhos, Pai, que estão aqui diante de Ti. Ó Senhor, a Tua igreja reconhece, Pai, ó Senhor, a Tua unção, ó Pai, a Tua presença, o Teu agir na vida, Senhor, de cada um deles, Pai. Oramos, Pai, pela vida do Marcão, Pai, ó Senhor, pelo Teu chamado sobre a vida dele como um adorador, como alguém, Pai, que se dispõe a estar fazendo a Tua vontade, Senhor, a estar buscando a Tua presença, Senhor, como alguém, Senhor, que está, Senhor, cada dia comprometido, Senhor, ó Pai, com a Tua vontade, com a Tua presença.
Age, Senhor, a cada dia, Pai, na sua vida, Senhor, no seu ministério, Pai. Ó, Senhor, na sua vida, Pai, como sacerdote também, Senhor, no lar. Ó, Senhor, venha ungir, Pai. Venha derramar da tua presença, da tua graça, da tua alegria, Pai. Ó, Senhor, do teu, Senhor, poder. Ó, Senhor, que teu Espírito Santo esteja cada dia, Senhor, se movendo através da vida do seu Filho, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Aleluia. Amém, Pai. Eu quero concordar com essas orações feitas, Deus, e como pastor desta comunidade local, Deus, eu consagro, eu separo o Marcos e o Paulo para exercício do ofício pastoral. Que a unção, a graça e o poder do Teu Espírito Santo os acompanhem e que eles possam, Deus, cumprir a Sua vontade, servindo ao Senhor e servindo essa comunidade local. Nós reconhecemos a unção, Deus, e declaramos que a partir de hoje, Deus, eles estão separados para cumprir essa nobre função. Em nome de Jesus, amém. Amém? Marcão e Paulo, né? Fiquem de pé. Agora não mais, agora é pastor Marcos e pastor Paulo. Uma salva de palmas para eles. Que Deus dê a vocês graça, unção e capacitação para exercer essa nobre função. Eu insisto, vem 2 pacotes de honra e de desafios, mas eu sempre sei que vale a pena, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Sirvam ao Senhor com todo o coração, e eu quero dizer que eu me sinto honrado de poder separá-los para o ministério pastoral. Para mim é um motivo de honra e de alegria. Tive esse prazer com o Sérgio e com o Miriam, né? E tenho o prazer agora com vocês também de fazer isso, né? Para mim é uma alegria, e eu sei que vocês contam com o testemunho da igreja, né? Aquilo que o seu Passos falou, que o Carlinhos falou, eu creio que é a expressão de muitos, da maioria da igreja. Eu digo maioria por quê, queridos? Porque ninguém é unanimidade, nem eu sou unanimidade. Mas eu creio que a maioria da igreja honra, respeita e reconhece a unção e a autoridade de vocês. E eu também reconheço isso. E é o que eu tenho dito para vocês. Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer tudo que a gente puder fazer para edificar essa igreja, para servir essa igreja e abençoar essa igreja. Somos uma equipe e vamos continuar assim, em nome de Jesus. Eu os amo. E que Deus continue agindo na vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Para o Marcão, um abraço quádruplo para você. Eu não sei se você entendeu, não? Um abraço, 4 abraços para você. Para o Paulo também, né? 4 abraços para você também, tá, Paulão? Vocês são muito amados em nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui e nós vamos fazer o seguinte: os demais quiserem ficar, só as esposas fiquem aqui juntos se quiserem, pastores, né? Pode sentar, fique à vontade. Pessoal do louvor, eu queria o seguinte, né? Nós vamos ministrar, nós não, né? Nós não. Eu sempre falo nós, né? Achando que eu vou cantar. Enquanto o louvor é ministrado, eu quero que você, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui dar um abraço no Paulo, no Marcão, na Lourdes, na Carmen, venha aqui à frente, né, e cumprimente eles em nome de Jesus, tá bem? Quando isso nós vamos adorar ao Senhor, amém? Então, Carmen, Lourdes, vem aqui, fique aqui com os digníssimos, né? E vamos cumprimentá-los e abençoá-los em nome de Jesus. Hoje uma nova geração veio buscar neste lugar o derramar de uma unção que vai fazê-los conquistar. Levante as mãos para receber toda a unção sobre o seu ser. Abra o coração e deixe a música te levar para dançar ao Rei, para cantar ao Rei e expressar ao Rei o seu amor.
fazer o céu descer com a minha adoração, com a minha adoração, com a minha adoração, com a minha adoração. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Quero agradecer a todos os irmãos, todos aqueles que estão aqui hoje. Obrigado por você ter vindo, obrigado pela sua participação, obrigado por vir honrar a Deus e honrar a vida do Marcão, do Paulo. E vamos seguir adiante como igreja em nome de Jesus, amém? Só lembrando a vocês, amanhã nós não teremos culto, tá bom? O culto está sendo hoje, amanhã nós não teremos culto. Isso essa semana, ok? Semana que vem volta tudo ao normal. Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade nos dada essa noite de honrarmos ao Senhor, apresentando vidas, Deus, no teu altar, vidas dispostas a servir ao Senhor, a dar o melhor para ti e para a igreja local, Pai. Que o Senhor continue nos capacitando, Deus, e honrando, Deus, a cada um, Deus, nesse lugar. Que o Senhor continue fortalecendo essa comunidade local segundo a vontade do Senhor e que a sua vontade se cumpra em nosso meio. Eu oro te louvando por esse culto, que a unção, a graça e o poder do teu Espírito Santo esteja sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana na graça e na unção do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas ao Senhor por ter ouvido. Você não está pastor, mas você tem que comunicação de novo. Fica à vontade, em nome de Jesus. Mais uma. Vamos tocar mais uma ainda. Vai, toca aí. Legal, que